Bom dia, turminha! Tudo bom com vocês? Muitas saudades, tá? Ansiosa para poder vê-los novamente. Bom, a nossa aula de hoje, tá bom? Se encontra em ciência, gente. Organizem o material de vocês, tá bom? Vamos trabalhar a página 155, tá? Então, vamos começar aqui no ícone para saber mais. É uma curiosidade sobre o que nós estávamos falando na aula de ciências, o feijão, né? E depois sobre o desenvolvimento do feijão. Nós trabalhamos o processo, né? Cada parte, o que acontece no crescimento e desenvolvimento do feijão. E nessa parte aqui, no para saber mais, vamos ter uma curiosidade a mais sobre a feijoada, que é tão típica, não é, do nosso Brasil, não é verdade? Então vamos lá. Quero chamar a atenção de vocês para esta obra aqui, Quem realizou essa obra aqui, essa obra de arte, é a Helena Coelho. Tem o título, Feijoada com Carinho. Olha só, faz parte de uma coleção particular. Então a gente observa aqui são imagens bem coloridas, bem vivas, né? Há pessoas reunidas, olha só, aqui dançando, tocando instrumentos musicais. Olha só onde está a feijoada aqui, e as demais comidas. Então, assim, já conseguimos perceber, né, que o momento de feijoada é um momento de socialização, onde as pessoas se reúnem para festejar, brincar, se reunir, não é? Então, vamos lá. Vamos saber mais um pouquinho sobre esta obra. O que ela representa? Acompanhe a leitura comigo. A obra de arte retrata um grupo de pessoas preparando uma feijoada e ouvindo música. O chorinho, que é um gênero de música popular e instrumental brasileira. No Brasil, é comum as pessoas se reunirem para comer feijoada. Existem muitas histórias sobre esse prato típico. Sabemos que os indígenas gostavam de feijão e os portugueses de aqui chegaram também, né? Então, um pouco da origem. Já começou aí, com os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios, né? Depois veio aí o gosto dos portugueses. Alguns livros contam que foram os africanos trazidos para o Brasil que criaram a feijoada. Eles misturavam o caldo de feijão com as partes do porco que eram desprezadas, que não usavam, né? Então, como a língua, o rabo, os pés e as orelhas. No entanto, um estudioso da cultura brasileira chamado Luiz da Câmara Cascudo diz que a nossa feijoada é uma versão de um cozido português. Hoje, o mundo inteiro conhece a feijoada brasileira e existem restaurantes especializados nesse prato, né, gente? Faz o maior sucesso, eu acredito aí que vocês conhecem, né? Então, na próxima página, nós temos aqui um mão na massa super legal, na página 156. Ele pede que vocês destaquem os adesivos, tá? Não precisa recortar, já vem adesivado. Da página 13 do material de apoio. Em seguida, vocês vão colar formando uma macieira, que é uma árvore que produz maçãs, tá bom? Agora, lembrando, pessoal, quando vocês forem colar o adesivo, tá? É importante, que vocês colhem as partes da macieira nos locais indicados. Vocês observam a imagem que nós temos aqui a parte do solo, não é? Nós temos a parte verde da grama e a parte, né, da superfície. Então, prestem atenção onde vocês vão colar a raiz, o caule, as folhas, a flor e fruto, tá bom? Tem que ser bem organizado. Aí nós temos na questão de número 2 o seguinte. Com base na colagem da atividade anterior, responda as questões a seguir. Letra A. Essa planta é ornamental, não é aquela que se planta para deixar bonito o lugar, não é o local, ou é uma planta que nos fornece alimento? A maçã é um alimento, então a gente se alimenta e faz muito bem à saúde. Então ela é uma planta que fornece alimento, não é isso? Então vocês vão escrever, nos fornece alimento. Ok? B. Ela
faz fotossíntese? Lembrando, gente, a fotossíntese não é aquele processo em que a planta faz para produzir o seu próprio alimento, né? Então aí gera aquela questão da luz do sol que é necessário. A glicose, não é, que é o açúcar, que dá energia para a planta, é o alimento da planta que vem por onde, ó? Pelo solo, né? Que entra, são nutrientes que vêm entrando pelas raízes. Então esse processo a gente chama de fotossíntese. E sim, todas as plantas fazem fotossíntese, não é verdade? Todas precisam se alimentar, então sim, né? Aí pergunta para a gente justificar por que sim. Aí vamos responder o porquê, né? Todas as plantas, bota uma vírgula, todas as plantas fazem fotossíntese. Fotossíntese. Para o que, pessoal? Produzir, né, o seu próprio alimento. O seu próprio alimento. Não pode esquecer, tá, gente? O seu próprio alimento, ok? Então, na sequência, tá bom? Questão 3, já na página 157, nós temos leia a letra da música Planta Bambolê, do grupo Palavra Cantada. Depois responda as perguntas a seguir. Então, vamos ler, né? Planta Bambolê é o título da canção. Palavra cantada. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país. Mas quando olhei para baixo, tinha um caule e uma raiz. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar ou girar um bambolê? O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de assoprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir. Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. As frutas novas vão surgir. As doces e azedinhas logo logo estão aí. Lindo, né, gente? Então, olha só. Mais abaixo nós temos umas perguntinhas. Por que uma planta não consegue andar? Por quê? Porque elas estão presas ao solo, né, gente? Ou a algum substrato. E na canção, pessoal, ele também fala, né, que elas estão presas às raízes. Então, se você colocar essa parte que fala que elas estão presas às raízes, também está corretíssimo, tá bom? Então, vamos lá. Estão presas ao solo, não é? Ao solo ou a algum substrato. Ok? Se quiserem tirar a resposta da própria música, não é? Do texto acima, vocês também podem retirar. Lembrando, tá? Vou pedir a vocês que leiam o texto. É só, tá bom, gente? Letra B. De acordo com a música, como uma planta consegue balançar? A música ela fala, não é, gente? Que é quando o vento não para de assoprar, não é? Quando o vento não para de assoprar, né? Prontinho, não é? Então, ótimo, não é? Vamos dar sequência. Para uma atividade para ser realizada em casa com vocês, tá bom? Vocês vão realizar a ficha, tá, gente? Da página. Deixa eu mostrar a página para vocês. 79 e 80. Essa ficha, tá bom? Vocês vão trabalhar aquela questão do desenvolvimento do feijão. Como é que acontece esse processo dele crescer, tá bom? Então, vocês vão ler as perguntinhas,
ok? E vão responder. Aí, numa próxima aula, faço a socialização e a correção dessa ficha. Quero tudo caprichado, bem bonito. Se tiver necessidade, volta no livro, tá bom? Rever alguns assuntos para vocês responderem, tá? Então, pessoal, nossa aulinha fica por aqui. Um super beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.